Alô, alô, camaradas! Urra! Bom dia, boa tarde, boa noite! Interessa a hora que você verá. Importante é que estamos nas ondas para mais uma transmissão do canal Guerra Patriótica. Convido essa turma boa, muito boa, para a gente avançar junto, disparando o dedo no gostei. Me ajuda, por favor, a disparar o dedo no gostei para a gente avançar em direção à vitória. Por favor, façamos com o nosso querido canal Guerra Patriótica chegue logo aos 50 mil. Para chegar aos 50 mil, essa tropa maravilhosa tem um papel determinante. Vamos avançar. Precisamos chegar aos 50 mil urgente. Por favor, vamos avançar. Vamos avançar, que a hora é essa. Vamos avançar agora, disparando o dedo no gostei aí, certo? Eu vou colocar aqui o Pix do canal, por favor. Quem puder, dá uma força. Onde pinga não seca, qualquer merreca. Ah, só posso dar R$ 1, só posso dar R$ 2. Não tem problema. Se você puder dar aí, essa turma boa aí que já está chegando aí. Você que está chegando aí agora, camarada, vai dispara o dedo no gostei para a gente avançar aí em direção à vitória. Vamos embora. Dispara aí em direção à vitória para a gente avançar com tudo aí. Vamos embora. Dispara aí com tudo. A hora é essa. Vamos embora. Eu peço também, essa turma mais que maravilhosa, a ficar ligado no Pix do canal, dar uma força, isso é importantíssimo, para a gente continuar tocando os nossos trabalhos aí. Vamos embora. Me ajuda aí a tocar esses trabalhos aí o mais rápido possível, para a gente avançar aí. Vamos fazer logo essa festa dos 50 mil, né? Vamos avançar aí. E para a turma que vai comprar livro e placa, olha aí, nesse WhatsApp aí tu vai comprar livro e placa comigo. Qual livro que tu vai comprar? Olha aqui, ó. O Exército Vermelho na Mira de Vargas, escrito por mim e pelo professor Luiz Edmundo Tavares, professor do Departamento de História da UERJ, um livro que conta o lado B da entrada do Brasil na guerra. Documento aqui antigo, secreto. Olha aqui, ó. Do chefe de polícia ao coronel Benjamin Vargas. Benjamin Vargas era irmão do Getúlio Vargas. Era o chefe de polícia da capital. Ó, a luta contra a agressão nazista e a política no Brasil. Transmito a seguinte cópia do Boletim Comunista. Ó, chefe de polícia desesperado com trânsito de material comunista em pleno Estado Novo. Olha o que diz. A prudente política de paz da União Soviética levou a assinar o Pacto de Não Agressão com a Alemanha, bem como a tomar posição no caso da Polônia, nos países bálticos e na Rússia, ex-territórios russos. Apesar do pacto, Hitler, sem denúncia e após exigências absurdas, como também sem declaração de guerra ou ultimato, com toda a fúria assassina, lançou-se sobre os territórios soviéticos na ânsia de pilhagem, roubo e tirania. É um documento aqui, ó, Partido Comunista do Brasil, julho de 1951. É um documento que foi interceptado pela Polícia Política do Brasil e o documento estava sendo discutido. Jornais falando da guerra e o grifo nos jornais sobre as manchetes e toca de documento. O livro é passeio grande dentro do Estado do Novo e da política anticomunista. Tu vai ver assim muito trabalho comparativo, ó, de 3 manchetes de jornal, as 3 exaltando o nazismo e nenhuma falando da União Soviética. A União Soviética ganha a guerra e nada. Então, R$ 80 com frete grátis para todo o Brasil. Outro livraço aqui do camarada Stalin. Convido você a conhecer a Segunda Guerra Mundial pelo camarada Stalin. É ele falando aqui, ó.
Ordem do Supremo Comandante em Chefe para as tropas do Exército Vermelho e da Marinha de Guerra, 22 de junho de 45. Durante a cerimônia da assinatura do Tratado de Amizade, Ajuda Mútua e Colaboração no Pós-Guerra entre a União Soviética e a República da Polônia, República Polonesa. 27º aniversário da Grande Revolução Socialista de Outubro, novembro de 44. Aí tudo tem os discursos, entrevistas e ordens. Telegrama de saudação do camarada Stalin ao senhor Churchill e ao senhor Roosevelt pela vitória dos exércitos anglo-americanos na África, 9 de maio de 43. E tem um debate que o Stalin trava aqui nessas linhas, que é muito bom. Ordem do Comissariado do Povo para a Defesa, 1º de maio de 1942. Iria começar a Batalha de Stalingrado. Você vai ver aqui o que ele fala. Até então ele chama de Batalha do Donbás. O nome Stalingrado ainda não estava no radar. E o livro O Exército Vermelho na Mira de Vargas, turma que ainda não tem, ó, livraço, contando Batalha de Moscou, Batalha de Kursk, Operação Bagration, libertação da Noruega. Vocês sabiam que a União Soviética ajudou a libertar uma parte do território norueguês? A União Soviética libertou. E detalhe, estava um frio desgraçado na Noruega, a população levou os soldados do Exército Vermelho para dormirem dentro de suas casas. Soldados do Exército Vermelho desmontaram as barracas, mas estava muito frio, muito frio. Cada habitante trouxe um número de soldados do Exército Vermelho para dormir dentro da sua casa. Isso não foi pedido do Exército Vermelho, não. Isso foi a população lá da Noruega que se organizou e fez isso. Foda, né? Aqui conta tudo, a libertação da Áustria, o Exército Vermelho chegando em Viena. Olha que foto bacana. Viena escrito em russo. Aqui, ó, Exército Vermelho chegando na Áustria. Quem não sabe, o Exército Vermelho libertou a Áustria também, entendeu? Libertação da Tchecoslováquia, tem tudo aqui. Também R$ 80 com frete grátis para todo o Brasil. Se você comprar os três, 220, frete grátis para todo o Brasil, tu escolhe qualquer uma dessas placas que estão aí penduradas de brinde. A placa é brinde. Como é que tu compra isso comigo? Aqui no Zap, e eu te mando também o cardzinho com outras placas que não estão aí, que caíram, porque eu já falei 300 milhões de vezes que o cenário vai mudar. Hoje o cara me mandou a arte final. Hoje, a arte final, e parece que amanhã, com a arte final, o cara vai vir aqui, colocar o adesivo e ficar tudo lindo. Parece que isso vai acontecer, entendeu? Parece que isso vai acontecer. Parece que, enfim, a gente vai ter isso. Então, pedir para essa turma boa que está chegando aí, disparar o dedo no gostei. Vamos metralhando o gostei aí para a gente poder ir avançando, certo? Bom, o título do nosso debate fala da crise dos direitos humanos. O conceito de direitos humanos não está em crise. Ele é mais legítimo do que nunca. Com o aumento da concentração com o aumento da concentração de renda e as inúmeras guerras, os direitos humanos é a discussão principal. Né? Só que nós temos uma crise desse conceito que foi escancarada com o genocídio em Gaza. E os países que mais utilizaram ao longo do século XX e XXI o conceito de direitos humanos para atacar movimentos de libertação são os que mais rasgam esse conceito e os que são copartícipes do genocídio em Gaza. Como é que essa história começa? Essa história começa com um sistemático enfraquecimento da ONU e esse humilde professor tem a data da invasão do Iraque.
né? Eu acredito que a invasão do Iraque em 2003 ela foi sintomática para acabar com todo o sistema de segurança que foi criado, o sistema de segurança coletiva que foi criado no pós-guerra. Ali, para mim, ali a ONU acaba. A ONU acaba porque a ONU fez uma merda grande quando ela autoriza o ataque à Iugoslávia, autoriza o primeiro ataque ao Iraque em 91, na Guerra do Golfo, né? Ainda com a União Soviética de pé. A União Soviética, escala permite isso, né? A União Soviética do Gorbachev permite isso, que o Iraque fosse destruído. O Iraque vivia uma crise grande nas relações com a União Soviética, gravíssimas, até por conta do Iraque, entendeu? Não era só culpa da traição soviética, não. Tinha uns complicadores aí, a questão da geopolítica, de, de fronteira, e a questão de armas, e a questão do petróleo, havia isso, né? A guerra Irã-Iraque era uma coisa que comprometia também a União Soviética, né? Enfim, mas esse sistema de segurança, ele para mim, a pá de cal dele, né, quando ele acaba, é a guerra do Iraque, em 2013, a invasão do Iraque, não é a guerra do Iraque, a invasão do Iraque, porque todo mundo sabia que o Iraque não tinha arma de destruição em massa, e mesmo se tivesse, era legítimo ter, entendeu? Porque todo mundo tem. Israel tem, a Inglaterra tem, a França tem, porque o Iraque não podia ter, né? Mas não tinha. O Iraque estava desde 91 sobre um embargo terrível quando ele invadiu o Kuwait, né? E o Estado iraquiano, que foi rico, glorioso, estava bem fodido por conta das sanções, do embargo, né? E sabia que não tinha parceiro. Em 2003 não existia mais a União Soviética, a Rússia não era um parceiro do Iraque, porque haviam problemas na relação desde 91. A situação do Iraque era difícil, é óbvio que não tinha arma de destruição em massa, e toda aquela sacanagem foi feita. E os massacres, né, os assassinatos de civis feitos no Iraque, aquilo contrastou, aquilo praticamente encerrou a áurea que tinha de legitimidade na ONU quanto mantenedora de uma política coletiva de paz, onde a questão dos direitos humanos era valorada. Isso acaba, para mim, o véu da hipocrisia rasga, cai a partir de 2003. Esse véu cai, parte, destrói. O Iraque arrebentado pelas potências europeias, uma coalizão, todos com mandato da ONU para fazer isso, fazer e acontecer. E a todo momento chegavam informações, né, de famílias inteiras mortas, e crianças, estupro, bombardeios desnecessários, áreas civis completamente arrebentadas, e logo eram centenas, daqui a pouco eram milhares, daqui a pouco eram dezenas de milhares, e a conta fecha, né, o final da guerra do Iraque, com mais de 1 milhão de mortos, mais de 1 milhão de civis mortos pelos Estados Unidos, principalmente, né, todas as forças que participaram ali, mas o grande expoente foi os Estados Unidos, seguido de Inglaterra e França. A covardia que foi feita no Iraque, sem tamanho, e era óbvio. Os objetivos dos Estados Unidos eram o petróleo do iraquiano, eram as rotas de comércio que passavam pelo Iraque, era ferrar com o que sobrou do partido Baata, era combater essas lideranças nacionalistas na região. É isso, e ali era o início do fatiamento. Iraque, Síria, Líbia, o Líbano, em certa medida, o Egito também, o fatiamento da Ásia Ocidental e da destruição do Partido Baata e de qualquer resquício de um nacionalismo pan-arabista, que tinha que ser destruído. Então, ao final da Guerra do Iraque, acontece de novo que todo mundo sabia, que o americano entrou lá,
não tinha arma de destruição em massa nenhuma, o próprio americano fala que não tinha, reconhece que errou numa hipocrisia do caralho, e nisso tem milhares de iraquianos mortos e uma tragédia. Né? E daí em diante, os Estados Unidos inaugura o conceito de ataque preventivo. O Bush filho usa, o Clinton usou, o Obama usou, que era com a alegação de que se ia combater o terrorismo internacional, você ia violar a soberania de vários países, iria fazer ataques unilaterais, e isso foi feito. Né? Isso foi feito. Uma porrada de países da Ásia e da África foram atacados sistematicamente pelos Estados Unidos, e a gente vendo que porrada de civil estava morrendo e não tinha terrorista nenhum, e a tal da guerra ao terror nada mais era do que um movimento do imperialismo para se apossar de petróleo, gás, rotas comerciais, estreitos, água potável, de populações inteiras da Ásia, da África do Norte, né, e da Ásia Ocidental. E muitas covardias, e sim, a Europa era copartícipe disso, e os outros países que em tese deveriam gritar sobre isso também, silêncio sepulcral, e, e assim foi, né? A violação dos direitos humanos, com esses ataques estadunidenses, a guerra ao terror. Logo fica também evidente o que estava sendo feito no Afeganistão, era uma barbaridade. Isso se estendia para outros países, né? Os Estados Unidos violando sistematicamente a soberania dos países sob o auspício de guerra ao terror. E isso se torna uma prática comum. Todo aquele arranjo de direitos humanos que foi construído após o Holocausto, em virtude dessas atrocidades que os fascistas fizeram na Europa, isso fica congelado, porque o que nós vamos ver no Iraque é um exército estrangeiro entrar num país, violar a soberania desse país, exterminar o seu povo, matar o seu presidente, subverter toda e qualquer ordem, ocupar o território, roubar suas riquezas e desestabilizar toda a região. Foi exatamente o que Hitler fez em todos os países que ele entrou. Foi o mesmo roteiro seguido por Hitler. Quando se falava em campo de concentração, nós vimos os Estados Unidos legalizando a tortura. Né? E aí tem um papel grande, o Snowden, quando começa a revelar não só a questão da tortura, mas aqueles ataques com drones, né? Eu dizia que era ataque seletivo não tinha nada, eram ataques a esmo, eram ataques total, geral, global. Qualquer aglomeração de 2, 3 árabes na esquina, vinha um drone e te arrebentava. E sem muita análise, sem muito critério, o simples atacar. Nós não podemos esquecer que, durante a Guerra Fria, o conceito de direitos humanos e o tal de direitos humanos usado pela burguesia acusava justamente as forças progressistas, as guerrilhas, os governos socialistas de violarem os direitos humanos. Né? A acusação contra o Stalin, contra o Mao, era os direitos humanos, as pessoas, inviolabilidade do lar, liberdade de expressão, livre direito de reunião. Cadê isso? Né? Direito à saúde, direito à educação, direito ao lazer, direito a um trabalho salubre. Cadê? Todos os locais onde a OTAN ou os Estados Unidos em carreira solo pisaram, tudo isso ou ficou totalmente distante, ou se tinha, desapareceu por completo. Nenhuma sociedade ocupada pelos Estados Unidos ou pela OTAN melhorou. Nenhuma. Pelo contrário. Nesse interim, surgem duas situações em paralelo à tragédia que a gente estava vendo no Iraque. Vai acontecer no Sudão, também ataques estadunidenses, mas a gente está vendo uma tragédia muito particular com a presença de tropas estadunidenses massacrando no Iraque e no Afeganistão. No Iraque, até pela quantidade de gente, pela geografia política, né, a geopolítica do Iraque,
a coisa ainda era pior, porque no Iraque tinha uma resistência urbana e o exército americano não queria saber, era bomba de helicóptero, bomba de avião, e tanque, e metralhadora, ele não queria saber. Né? Mas surgem duas situações mais cabulosas ainda, que é a situação dos falsos positivos. Na Colômbia, parece que a turma vai a julgamento agora. Né? E quem estava por trás dessa coisa dos falsos positivos eram os assessores americanos e israelenses, que operavam junto com o exército colombiano, que era você matar camponeses, trabalhador, e dizer assim, positivou, era insurgente. A palavra é positivo, esse morto aí é um positivo. O nome que foi dado é que era positivo. Aquele que estava morto ali, ele era um combatente. E tinha medalha, tipo medalha faroeste, né? Para as unidades que mais matassem, mais grana, bônus eles recebiam. Então você tinha unidades do exército colombiano que ia para o interior aí, matava de 500 a 2.000 pessoas nas suas operações e dizia que era tudo da FARC, da LN, traficante, e ganhava o bônus e tirava foto e era promovido. Só que numa vala dessa daí, eles matavam tantos, teve 2 pessoas que sobreviveram. Saíram da vala baleado, ganharam o mundo e contaram a história. Ó, eu estava lá, vi minha família e meus vizinhos, tudo morrerem, e não tinha nada de positivo, ninguém era guerrilheiro, porque muitas das vezes essas covardias eram feitas realmente com a população civil. A FARC tinha arma para se defender. A FARC não é esse mole de ser cercado e morta, assim, aos montes. Com a FARC a bala é trocada, é doída. E via que isso era uma armação. E a FARC sempre alegava, ó, nessa região é mentira, a gente não opera aí não. E para fazer esses massacres só eram viáveis fora das áreas da FARC. Porque se tu fosse na área da FARC, da LN, fazer isso, tu ia ganhar tiro. Então isso era feito fora das áreas da FARC e da LN. E a FARC falava, olha, isso é mentira, isso é população que vocês estão matando aí, e aí nem é a nossa área de atuação. Mas, porra, o vice do Uribe, do Samper, essa gente maldita da Colômbia, tudo na grana. Depois vocês pesquisem aí uma figura chamada Ian Klein, está foragido, crime contra a humanidade. Ele é um coronel israelense que era assessor lá na Colômbia, e ele é que comandou vários desses falsos positivos. Na conta dele, parece que é mais de 20.000 mortes, tudo falso positivo. Ele fugiu da Colômbia para a Rússia, ainda não estava com mandado de prisão, né? Não internacional, só na Colômbia. Aí da Rússia ele foge para Israel. Israel não extradita ninguém, quanto mais filho da puta, melhor para eles. Né? Está lá e a Colômbia agora está julgando aí os colombianos envolvidos com esse caso. Mas isso veio a baile. E o nosso questionamento contra a hipocrisia burguesa era: olha aí, mas quem fazia isso? Você não era, dizia que eram os guerrilheiros, os comunistas? Como é que é isso aí? Porque essa coisa dos falsos positivos, isso aí ganhou um terreno muito grande. Só que naquele pique, né? Naquele pique. É uma manchetezinha pequenininha ali, esquece o assunto acolá. Agora, se fosse a FARC tivesse matado alguém. Então, nós atravessamos todo o momento da Guerra Fria com a pecha de que os países socialistas eram os violadores sistemáticos dos direitos humanos, que sob o socialismo ninguém tinha paz, ninguém tinha individualidade, todo mundo era vigiado, todo mundo perseguido, não se tinha liberdade. É isso que foi dito. Né? E isso foi quase que sacralizado na imprensa escrita, falada e televisionada. Mantra. Mas o que eu tenho para trazer para vocês é que existia setores até da direita mundial, dessa burguesia mais letrada, que levava os direitos humanos a sério e fazia essas cobranças de caô-caô contra o bloco soviético, mas fazia também contra os Estados Unidos, fazia contra a Inglaterra, fazia contra a França, trazia a situação absurda
do colonialismo na África na segunda metade do século XX, em alguns países da Ásia, a situação do uso sistemático da guerra às drogas para ser a guerra aos pobres, antes mesmo da, da, da operação do Plano Colômbia. Então, tinha uma turma séria que fazia isso. Claro que eles não tinham coragem de dizer que a violação de direitos humanos só se dava no lado capitalista, no lado socialista, pelo contrário. Mas eles não tinham essa coragem. Mas eles, pelo menos, para não deixar o anticomunismo deles sem bater a um minuto, sem respirar, eles traziam essa coisa da relativização. Não, o mundo capitalista também vê o apartheid na África do Sul, vê a situação da discriminação racial, a violência policial nos Estados Unidos, e por aí vai a situação dos imigrantes na Europa. Você tinha uma discussão grande e a ONU ela tinha um papel de vanguarda nisso, inclusive junto aqui na América Latina, a pastoral da terra, né, os setores da Igreja Católica, que estavam sempre denunciando os massacres por motivos fundiários aqui na América Latina. Isso vinha à tona. Né? Quando Chico Mendes foi morto, isso gerou uma comoção muito grande. Isso vinha à tona. Mas essa situação da Colômbia foi algo assim sintomático que escancarou um desdobramento mais sinistro do Plano Colômbia e que toda a turma ligada aos direitos humanos já denunciava, as pessoas sérias, não é os liberais, né? E não se tinha ouvido. E a outra é a questão do Haiti, que a gente, em relações internacionais, você tem o estudo do conceito a condição Haiti. A condição Haiti é quando o Estado chega à sua total desagregação. É um Estado que já não tem a menor capacidade de existir quanto o Estado da era moderna. Ele não é capaz de produzir mais nenhuma solução para a sua sociedade. Ele não consegue mais organizar a sua sociedade, ele não consegue ter um corpo de trabalhadores, ele não consegue mais desenvolver nada. E você tem ali uma condição de barbárie. Então, essa questão dos direitos humanos ela aparece também no Haiti. E isso para a gente tem um peso maior, porque o Brasil, anos depois, vai ser parte desse processo de destruição do Haiti. Nós vamos, vergonhosamente, ter a bota do Exército Brasileiro, da Marinha do Brasil, envolvido em escândalos e massacres e ataques e humilhações, e estupro e assédio e arrobo ao povo haitiano. Isso foi a maior bola fora nossa enquanto país, foi a maior bola fora. O Lula, eu entendi, o Lula queria um assento no Conselho de Segurança, o Lula acreditou que o Exército Brasileiro poderia ser algo à altura, mas errou. Errou porque não conseguiu fazer uma análise do que era o Haiti. Antes de ter mandado o Exército, o Lula tinha que ter mandado uma boa turma do PT para primeiro eles verem lá o que era aquilo, saber que aquilo ali ia gerar ódio e estresse para o Exército Brasileiro, que é antipovo, que é reacionário, que é racista, que é homofóbico, que vive sonhando em servir cafezinho no Pentágono, e que esse exército ia chegar lá no Haiti e ia ver o Haiti como uma parcela do povo brasileiro que tem que ser reprimida. É o pobre, é o negro, é o favelado, que é preguiçoso, que é malandro, que não quer trabalhar, conversa mole. O exército sempre foi o bate-pau desse discurso. Quem é que efetiva esse discurso? Quem é que põe esse discurso na prática? Foi o Exército, as polícias, a turma da contenção social. Então, mandar o Exército para lá, o Brasil tinha que ter mandado para lá médicos, engenheiros, professores, tinha que ter mandado a Embrapa para lá, ia ter mandado um batalhão do Exército de engenharia, a construir casas, construir pontes, entendeu? Aí sim, aí ia ser legal. Mas mandar unidades e unidades de infantaria sob o mandato da ONU,
com autoridade para aí, tu vê que com autoridade de fazer o que quiser. Aí esses militares safados que agora vieram tentar dar o golpe, vieram tudo de lá, Heleno, Tarcísio, era tudo de lá. Tudo estava no Haiti. Essa turma toda foi mamar na teta do Haiti. Na época, um soldado desse aí, um sargento desse aí, ganhava 50 mil para ficar 6 meses lá. 50 mil era dinheiro para caralho. 50 mil na época era dinheiro para caralho. Eu acho que hoje, sei lá, a turma que é boa de conta, deve ser uns 300 mil que tu dava para um sargento ficar 6 meses lá. Porra, eles iam rindo, tinha briga, disputava a vaga na bolacha para ir para lá, entendeu? Não tinha ninguém lá que era obrigado, não ou estava lá obrigado, a maioria era voluntária. A maioria era voluntária. Eu tenho um amigo que é major do Exército, major capelão, estudou comigo, gente boa, mas reacionária. Gente boa, mas reacionária. Gente boa, mas reacionária. Então, como é reacionário, é foda, né? E é muito católico, né? Bolsominion, fez o mestrado dele comigo, tem muito conhecimento, né? Ele, antes de ser capelão, ele era sargento de infantaria. Aí ele fez o curso de capelão, foi para a capelania, como capitão, major, se eu não me engano, ele está indo agora a tenente-coronel. E, se eu não me engano, ele está no Mato Grosso, já para finalizar, para voltar aqui para o Rio, aposentado como coronel. Ele é um estudioso da FEB, estudioso da Segunda Guerra Mundial, e ele serviu lá no Haiti, e o serviço do capelão era ficar ouvindo lá, né, as lamúrias lá dos soldados, do cabo, do sargento, com saudade da família. E ele falou que o maior estresse dos soldados era que a namorada terminava. Terminava, ele ficava sabendo que foi traído, que a namorada estava no baile enquanto ele estava lá. E falou que teve casos de suicídio, mas que o estresse maior era descontado na população. Olha aquilo, oficial, esse procedimento era oficial. Coisa louca, né? O cara ganha um chifre aqui e tem que matar alguém lá. Que merda, né? Porra de exército de merda é esse que a gente tem. Deus do céu. Então, veja, outro ponto de inflexão nesse debate de direitos humanos foi aqui no continente, com o caso Haiti e Colômbia. Massacres acontecendo em países com realidades distintas, com propósitos distintos, mas massacres organizados pela força pública, pelos governos de direita, e que visavam populações completamente indefesas. Isso também não foi encarado de frente pela ONU. A ONU fez investigações, tal, aqui, ali, mas nada que você pudesse realmente punir. Nós temos uma mudança no comportamento de Estados Unidos, Inglaterra, França, Países Baixos, porque depois do Iraque, estava todo mundo com a mão suja de sangue. E estava todo mundo com a mão suja de sangue inocente. Então, a questão dos direitos humanos ela foi sendo cada vez mais relativizada e abandonada. Por quê? Primeiro, você já não tinha grandes partidos, grandes países de esquerda para você usar como antítese a questão dos direitos humanos. Isso aí já estava um tanto em desuso. Segundo, que os direitos humanos eles evoluíram para um debate tão importante em algumas sessões, em algumas searas, em alguns países, que realmente brecava, freava a sanha do imperialismo e deixava o rei nu na praça. Isso foi se desenhando, né, de maneira controversa. Por quê? Esses locais onde o debate dos direitos humanos era feito de forma séria, não era essa mamãezada contra o Stalin, contra o Lenin, contra o Che, contra o Fidel, que nem essa coisa de que Cuba, questão dos direitos, tu vê, a discussão dos direitos humanos em Cuba, feita pelos Estados Unidos, é que os médicos cubanos que são mandados para o exterior, eles trabalham semi-escravo. Ninguém acredita nisso. Vai ter um médico que é semi-escravo. De sacanagem, né? Mas é isso, para vocês terem ideia do tamanho da distorção. Então, isso acontecia,
E as pessoas sérias, os liberais, que eram mais sérios, se calavam. Se calavam. Não eram incapazes de defender Cuba, eram incapazes de defender a Farc, dizer que a Farc, apesar de movimento guerrilheiro, produzia violência, mas não fazia ataques aos direitos humanos. Ou seja, as pessoas que eram operadores dos direitos humanos, esse número grande de profissionais pelo mundo, e muita gente séria, inclusive pessoas que deram a sua vida, né, porque foram mortos aí pelos esquadrões da morte, pelas máfias, pelas gangues, muitos desses se calaram quando os direitos humanos ele era relativizado, ou ele era usado de instrumento político contra um setor. Cabe lembrar, um papel importante nisso dos direitos humanos foi o Jimmy Carter, né, denunciando a ditadura brasileira. Isso foi importante, foi marcante. Né? O Jimmy Carter, inclusive, denunciando a ditadura no Cone Sul, Operação Condor. Isso foi muito bacana. Isso ganhou muito, teve uma repercussão. O Jimmy Carter foi um dos caras que intimou essa coisa de acelerar o fim da ditadura no Brasil. Há de ser reconhecido o papel do Jimmy Carter nisso, tanto que esses generais brasileiros do final da ditadura odiavam o Jimmy Carter, né? Tinha um ódio a ele muito grande. E aí isso evolui para o enfraquecimento da discussão dos direitos humanos de maneira séria, que é uma bandeira importante e que nós deveríamos tê-la para quê? Para frear o avanço imperialista, para frear o avanço das guerras, para frear o avanço dos grupos paramilitares, frear o fascismo. Né? Ninguém mais tem moral para falar de direitos humanos do que nós. Nós defendemos um Estado onde saúde, educação, habitação, pleno emprego é a primazia desse Estado. Nós não queremos exploração do homem pelo homem, não queremos exploração da mulher pelo homem, né? Porra, não queremos que a natureza seja vandalizada. Nós somos as pessoas que mais cultuamos esse conceito e somos vistos como monstro. Mas quem nos colocou nesse lugar de monstro foi essa associação entre os reacionários e os liberais, soldados da Guerra Fria. E o conceito de direitos humanos, que nasce muito vívido no pós-Segunda Guerra Mundial, em oposição ao fascismo, ao Holocausto, aos pogroms, a tudo aquilo de ruim que foi produzido na Europa e exportado para os outros continentes. Inclusive, olha, vou dar uma dica aqui, quer ver? Já dei a dica desse documentário algumas vezes. Não deixe de ver esse documentário Escola Francesa. Documentário Escola Francesa. Deixa eu ver se eu acho aqui. Escola Francesa, deixa eu ver aqui, ó. Documentário Escola Francesa, Tortura. Toma que está no computador e procura aí depois. Documentário Escola Francesa. Estou achando aqui. Eu tenho esse documentário aqui. É muito bom. Mostrando como é que essa questão do terror institucionalizada pós-Segunda Guerra Mundial e o papel determinante da França na formação de torturadores. Como é que a França exporta isso para o mundo. E o malvado era o Stalin, né? E o malvado era o Che Guevara. Eu não estou achando imagem aqui. Documentário Escola Francesa. Aqui a violência. Procura aí depois, gente. E assista esse documentário. Não estou achando nenhuma capinha dele aqui. Deixa eu botar Escola Francesa Guerra Fria. Documentário Escola Francesa. Aqui a Guerra Fria.
Nada. Vocês vejam se tem no YouTube. Me dá um retorno depois, se ninguém achar, que eu procuro na linha, nos meus DVDs e vejo quem é a autora. Se eu não me engano, é uma mulher que fez esse documentário, foi muito premiado, e a partir do nome dela a gente acha. Dela ou dele, mas eu acho que foi uma mulher. Você acha que escola francesa? Vocês me dão um retorno, eu faço questão de correr atrás aqui da capa, que eu tenho a capa do DVD aqui, para que vocês procurem e vejam esse documentário. Se não fosse o problema de direitos autorais, eu pegava esse vídeo e botava no meu canal, que ia ser muito foda mesmo, mas bota foda nisso. É, pois é, não está aí. Não está ali à vista. Mas vocês procurem, eu acredito que isso tem no YouTube. Procura depois com calma, que é importante vocês verem essa questão da escola francesa. Então, nós fomos vendo que toda aquela fortaleza que foi criada para discutir direitos humanos, para evitar novas guerras, evitar novos massacres, aquilo a partir do contexto da Guerra Fria foi sendo diluído. Primeiro, o conceito, o arcabouço teórico. Segundo, aquilo foi sendo relativizado com mentiras. E terceiro, foi apropriado e atenuado pelos reacionários. E aí nós vamos ver uma série de guerras e conflitos produzidas pelos Estados Unidos barra OTAN, no qual o princípio dessas guerras é a violação total dos direitos humanos, da Carta da ONU dos Direitos Humanos, é a violação de cabo a rabo de todos os artigos. E, hipocritamente, esses países se assenhoram do debate dos direitos humanos e se acham no direito de apontar na cara de outros países a falta de liberdade. Cuba ataca a Rússia, ataca a China, ataca a Belarus, ataca a Coreia Popular, ataca a Venezuela, vai atacando, ataca a Nicarágua, vai atacando, ataca o Irã. E aí você, quem está atacando? Quem está fazendo essa crítica? É os Estados Unidos, pô, não tem moral para isso. Pelo amor de Deus, como é que trata os seus negros, os seus pobres, os latinos, os índios? O que eles fazem com o mundo todo? Né? E aí, poder, né, hegemônico que eles têm em produzir notícia e produzir informação, foram subterrâneo, foram colocando no subterrâneo o nosso pacote de crítica. Com o fim da União Soviética e dos países do bloco do leste europeu, esse nosso pacote de crítica a essa hipocrisia diminuiu bastante. O nosso raio de ação, que já não era muito grande, cai mais ainda. E aí se sentem à vontade de não mais ter essa arma como prioritária. E aí ela vai sendo banalizada, banalizada, banalizada. Quando você vê o Trump, que é um fascista, dizer que Cuba é um país que apoia o terrorismo. Aí tu fala, porra, não, Cuba, que teoria mesmo, pelo amor de Deus. A gente sabe que tem arma e dinheiro dos Estados Unidos, de Israel, da França, da Inglaterra, em todos os movimentos terroristas do planeta, de bobear da galáxia. Mas Cuba, coitada, que está lutando aí para comprar uma incubadora, não tem dificuldade para comprar gelco, equipo e escalpo, e é terrorista, né? Isso é, cara, isso é muito louco, né? Um país que está bloqueado, mais de 60 anos de bloqueio, tu não consegue comprar porra nenhuma e é patrocinador do terrorismo. Aí nós vamos chegar nessas ações de banalização do conceito de direitos humanos e até o momento que se enterra definitivamente a salvaguarda dos direitos humanos feito pelos liberais europeus. Eles definitivamente saem do negócio quando são sócios do massacre em Gaza, silenciam diante do ataque de Israel ao Líbano, à Síria, ao Irã, ao Iraque e ao Iêmen, silenciam por completo. Viram um terrorista, o Al-Jalani,
virar presidente da Síria, presidente da Síria, o cara que ontem tinha um mandato de prisão, no outro dia ele estava na Casa Branca ganhando abraço do Trump, e na última Assembleia da ONU ele estava sentado lá. Acredite se quiser. O cara que tinha mandato internacional, mandato de prisão internacional por envolvimento claro com terrorismo, um homem do HTS, um homem do Estado Islâmico, estava na Assembleia da ONU. Entendeu? Coisa de louco, cara. Ele era aqueles caras que faziam aquelas covardias, jogava homossexual do prédio, queimava a pessoa viva, matava em série, né? Passava com o tanque em cima das pessoas, aquelas covardias que o Estado Islâmico fazia, e fazia questão de filmar aquilo, né? E distribuía, que cortava a cabeça do outro. Ele era esse cara, e agora estava ali sentado na ONU. Eu vi a fotinha dele, ele sentado lá na Assembleia Geral da ONU. Quem que vai entender uma coisa dessa? Mas quem patrocina esse tipo de coisa? É o imperialismo, que tende agora a, digamos assim, deslegitimar, né, o conceito de direitos humanos, porque no seu avanço não quer ser cobrado por isso. Eu vou ler um negócio aqui para vocês, olha só. As principais instituições internacionais e o próprio conceito de direitos humanos atravessam uma crise de fundo de resolução incerta, em grande medida determinada por uma nova reorganização geopolítica internacional que questiona o multilateralismo. Ou seja, questionar o multilateralismo, nós temos que perceber isso. Já é a bola quicando contra os direitos humanos. Porque o multilateralismo garante, né, liberdade de trânsito, liberdade de comércio, liberdade de expressão, liberdade nas suas relações políticas, né? Questiona o multilateralismo, a vigência de acordos básicos e o próprio funcionamento do sistema ONU. Até o início de setembro desse ano, 124 dos 193 Estados-membros da ONU não havia pago a sua contribuição para o orçamento ordinário anual da organização. Olha a crise da ONU. Olha o tamanho da crise da ONU. Dos 193 países, 124 não haviam contribuído com a sua verba para a ONU. Ou seja, deixaram de acreditar na ONU. E na minha concepção, João Cláudio Platinic Pitilo, esse desgaste da ONU começa na invasão ao Iraque. O advogado austríaco Volker Türke, Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, denunciou na segunda-feira, 8 de setembro, um panorama mundial no qual a glorificação da violência e a erosão do direito internacional aparecem como duas coisas constantes. Na abertura da reunião anual do Conselho de Direitos Humanos em Genebra, Suíça, sua radiografia dos principais problemas enfrentados pelo Conselho também serviu de orientação para avaliar os riscos e ameaças contra o consenso humanitário global. Ele lembra aqui que esse conceito começa, né, no repúdio ao Holocausto e nas premissas, né, na organização das Nações Unidas e as suas premissas para evitar novas guerras. O Conselho é o órgão intergovernamental das Nações Unidas para fortalecer a promoção e proteção dos direitos humanos, lidar com suas violações e fazer recomendações para melhorar o seu cumprimento. Existe desde 2006, sucessor da antiga Comissão de Direitos Humanos, e é composto por representantes de 47 Estados-membros, embora tenha o consenso de toda a comunidade da ONU. Ele chama de onusiana. Embora tenha o consenso de toda a comunidade onusiana, em seus 19 anos de existência, adotou 1.481 resoluções e encomendou 60 investigações sobre casos específicos, procedimentos especiais. Esforços de todos que se relativizam diante da extensa lista de falhas e retrocessos. É uma falha disso aí, que também chocou todo mundo, foi a coisa da Iugoslávia, os massacres que nunca tiveram, a prisão do Slobodan, a sua condenação e a sua morte.
depois de morto, descobriram que era tudo mentira. Descobriram não, sempre souberam. A ideia era esquartejar a Iugoslávia e avançar no processo de balcanização da Europa. Perdão, balcanização do leste europeu. Gaza, o grande fracasso. Tema central preocupante, tema central do preocupante panorama global apresentado por Turk, a situação atual em Gaza. Em sua análise, o assassinato em massa de civis palestinos por Israel, o sofrimento indescritível e a destruição total naquela região, os obstáculos à ajuda humana necessária para salvar a vida e a consequente fome da população civil, bem como o assassinato de jornalistas, funcionários da ONU e trabalhadores de ONGs, e a lista interminável de crimes de guerra, estão assim, é porque eu estou lendo aqui a tradução, quer dizer que se desdobrou, né? Se distanciou da consciência humana, ou seja, a consciência humana não está pesando por isso. Estou horrorizado com o uso aberto de uma retórica genocida e a vergonhosa desumanização dos palestinos por altos funcionários israelenses, observou Turk, que também reconheceu que, embora Israel continue profundamente que Israel esteja traumatizado pelos ataques do Hamas, né? Olha a questão da falsa relativização, né? Que eu falei antes. E outros grupos armados em 7 de outubro de 23, e a tomada de refém naquele dia, a maior militarização ocupada e anexa, a opressão a Gaza, só alimentarão mais violência. Represálias e terror por parte de Israel não solucionarão o problema. Israel, alegou Turk, tem a obrigação legal de tomar as medidas ordenadas pelo Tribunal Internacional de Justiça para prevenir atos de genocídio, punir o incitamento ao genocídio e garantir a chegada de ajuda suficiente aos palestinos em Gaza. Finalmente, Turk desafiou a comunidade internacional a ratificar sua atitude atual, pois considera que está incumprindo seu dever. Estamos falhando com o povo de Gaza. A inação não é uma opção, enfatizou Turk, que pediu que o fluxo de armas para Israel seja interrompido e que a máxima pressão seja exercida para garantir um cessar-fogo, bem como a libertação de todos os reféns de toda e qualquer pessoa detida arbitrariamente. Por outro lado, é imperativo tomar medidas decisivas para se opor à ocupação militar israelense de Gaza e à anexação total de uma Cisjordânia já bastante ocupada, e apoiar incondicionalmente o direito de autodeterminação dos povos. Pois bem, aí ele vai falar aqui da situação da Síria, fala da situação de Mianmar, fala do Congo, fala do Sudão, fala do Haiti, fala da retirada dos Estados Unidos do Acordo de Paris, fala do Tribunal Penal Internacional, né? Que mais que ele vai falando aqui? Aí vai falando da dificuldade que se tem hoje de discutir os direitos humanos entre a sociedade. É esse ponto agora que nos interessa. Veja, pode parecer chavão o que eu vou falar agora, mas como é que a gente discute direitos humanos sem discutir luta de classes? Como é que a gente garante direitos humanos sem a gente falar de uma sociedade mais justa? Mais justa é possível. Quando a gente olha para a sociedade brasileira e vê favela, fome, miséria, nós estamos vendo ali uma ausência de quanto dos direitos humanos? Tu está negando àquela pessoa uma habitação digna, negando acesso àquela pessoa à água potável, a esgotamento sanitário, a um transporte público, à luz de qualidade, ao direito ao descanso. Muitas das vezes está negando àquela pessoa um trabalho formal, aquela pessoa se acotovela na informalidade. Ou seja, nós também, aqui no Brasil, nós rabiscamos, destruímos os artigos dos direitos humanos e o nosso debate foi soterrado sobre aquela coisa de que direitos humanos é coisa de bandido. Direitos humanos é para bandido, isso é invenção de bandido, que a polícia não pode fazer nada, que a Comissão de Direitos Humanos aparece, como se a Comissão de Direitos Humanos fosse onipresente. Ela aparece, ninguém sabe aonde, para salvar os bandidos. E a gente só vê a polícia matar cada vez mais
E a tal da guerra às drogas, na verdade, é a guerra aos pobres. Isso é uma discussão que a gente está perdendo internamente e que impede que a gente tenha empatia com Gaza. Se a gente não tem empatia com a favela aqui do lado, como é que a gente vai ter com Gaza? Então, isso foi um efeito cascata. Nós perdemos a empatia com as vítimas da Segunda Guerra Mundial. Esse ressurgimento do fascismo nos bestializou. Nós nos desconectamos do fascismo. O fascismo passou a ser uma coisa da internet, um fascismo sem sangue. O fascismo, o cara só falou, né, aquela coisa da retórica, esse cara só falou. Isso a todo momento era usado para atenuar o papel do Bolsonaro. Nós sempre avisamos que o Bolsonaro era golpista e perigoso, que aquilo não era discurso, que aquilo era propaganda, aquilo ali, inclusive, era autopropaganda. E os setores liberais, Bolsonaro tem razão, ele fala isso, mas não pode dar mole para bandido mesmo, e pobre é tudo bandido. Ou seja, muitos que hoje, né, estão abismados ou até indignados com o papel do Bolsonaro, lá atrás foram lenientes com o Bolsonaro. Nunca se preocuparam em ver, a partir da ótica da luta de classe, que o Bolsonaro estava defendendo os interesses dos patrões e mais, estava disposto a oprimir, matar e golpear para defender os patrões. Não para defender a ideologia dele. A ideologia dele estava bem marcada e bem remunerada, que ele era um homem fascista. E que no espectro mais amplo entra muita gente na roda com os fascistas, essa muita gente que defende o capitalismo, que defende a economia de mercado, que defende continuar explorando o trabalhador. Então, para que tudo isso se mantenha, vai abraçar o Bolsonaro sem o menor problema. E a questão dos direitos humanos vai sendo combalida. E aí é óbvio que para você avançar nesse processo de bestialização, de guerra aos pobres, de criminalização da pobreza, você precisa frear a discussão de direitos humanos. Ela não precisa aparecer mais. Chega, ela já cumpriu o papel. Ela já cumpriu o papel de servir como instrumento político de uma propaganda completamente falsa de ataque ao socialismo, de ataque às sociedades socialistas, como se as sociedades socialistas fossem países que sistematicamente tinham na sua Constituição intrínseco a violação dos direitos humanos. E o principal que era dito era proibir a livre manifestação, a livre opinião e a condição de dura repressão, de eterna vigilância, como se isso fosse real. E aí o livro daquele filho da puta, daquele George Orwell, 1984, ele e a teletela dele, aquilo é um livro encomendado. Aquele livro casa com essa teoria. É uma coisa que cai como uma luva. Eu lembro de um professor reacionaríssimo que eu tive na UERJ, sionista, filha da puta. Ele passou um dever, ele para sacanear, ele sabia que a nossa turma, a maioria era de esquerda, sabia que a gente era foda, era firme mesmo, e que a gente estava metendo bronca na política dentro da UERJ, e nós tínhamos excluído ele da Semana de História. Nós excluímos ele e vários outros professores de direita da Semana de História. A gente só colocou o professor que era da nossa linha e um ou outro dos liberais que não jogava água fora da bacia, mas não como ele. Ele era medíocre intelectualmente e reacionário. Então ele ficou com raiva. E um dia ele chegou na sala e falou: vou passar um trabalho aqui para vocês. Tá. Ele mandou fazer um trabalho sobre o livro 1984. E combinei com a turma, mais de 30, falei, vamos fazer um trabalho bom, mas fudendo com a vida desse filho da puta. Aí ele brigou o trabalho assim, manuscrito, em papel amasso, e no mínimo 6 laudas.
Ou seja, ele queria que a gente fuder com a gente, queria que a gente perdesse tempo, né? Aí eu fui pesquisar a vida do George Orwell. Descobri que ele era caguete da CIA, que ele inclusive tinha caguetado Chaplin. Ele tinha dedurado Charlie Chaplin. E que ele era um caguete. Era um cara que estava dedurando os outros para a CIA, não para a FBI, né? E aí eu falo do livro, falo que o livro é usado erroneamente para atacar o socialismo, que é o capitalismo que fica vigiando e oprimindo. Cito as favelas, cito a miséria, cito os países do terceiro mundo, cito a inexistência de um elevador social no Brasil, né? Como é que aqui você não troca de classe, o pobre nunca fica rico, citei tudo isso. E, por último, coloquei que o livro, que era um folhetim da Guerra Fria, desse texto, foi feito por um caguete do FBI, que caguetou o garoto, né? Aquela figura do Chaplin, de O Garoto. Né? Falei, pô, cagueta, ele não teve respeito pela figura alegre, humana do Charlie Chaplin, queria ver o Chaplin preso, e rebento com o Orwell no final. Mas esse filho da puta desse professor, é claro que ele não leu, ele sabia que ia haver só pedrada na direção dele, ele recolheu os trabalhos numa sexta-feira. Na terça-feira a gente tinha aula com ele, outra matéria, ele dava Antiguidade Oriental. Não foi aquele passou o trabalho, mas ele já levou o trabalho e deu nota assim, de 8 a 10 para todo mundo. Uma visão clara de que ele só quis provocar a gente, porque ele não leu os trabalhos, né? Um trabalho trabalhoso, manuscrito no mínimo de 6 laudas, e ele tinha a intenção muito mais de nos provocar do que realmente fazer um debate sobre o livro. Mas quem não lê o livro não perca tempo, porque o livro é uma merda. O livro é um misto de Big Brother com Big Tech. É mais ou menos isso. É uma merda, uma fantasia louca, que a todo momento você vê que aquilo ali é uma indireta para o socialismo, que nem aquela porra lá daquele Revolução dos Bichos, né? São livros que são encomendados, né? Livros que são feitos com um interesse puramente casuístico, né? De você ali atacar o socialismo, ter um arcabouço para atacar o socialismo. Um é uma obra sociológica e a outra é uma obra pode ser vista como filosófica e de ficção científica, até certo ponto, né? Quando a gente quando a gente leu o 1984 e vê aquela mentira que espalhava que na Coreia Popular as pessoas acreditavam que a Coreia tinha sido campeã da Copa do Mundo, a gente vê que tem a mentira tem um livro para respaldar essa mentira. Mas, pois bem, a questão dos direitos humanos foi morrendo, como o alto comissariado aqui falou. Ela morre no Brasil no ódio que a gente vai passar a ter da pobreza, a gente que eu digo o Estado brasileiro, né? A partir dos interesses da burguesia, vai criminalizar a pobreza e vai usar todo o seu aparato para esmagar a pobreza, fazer a contenção social. A classe perigosa não pode se sublevar, ela tem que estar socada na favela, pão e circo, droga, violência e seitas. Pronto. Ali você vai conter o potencial explosivo dessa massa. Contém com tudo isso. Tudo isso que eu falei vem dos Estados Unidos. Prestem atenção. As seitas, a droga, a violência policial, até as armas. Contrabando de arma o maior contrabando de arma vem de armas estadunidenses. Tudo vem dos Estados Unidos. Perfeito. Inclusive o consumismo, aquela coisa que leva muito jovem aí a morrer. Ele sai para roubar, para consumir, para querer ter o tênis, a moto, o carro, consumir. Consumir é uma armadilha para pegar desavisado. Tudo isso é um padrão Estados Unidos que a gente jogou aqui e tem sido eficaz
para fazer a contenção social, tem sido eficaz. E nós temos uma sociedade branca, reacionária, que aplaude quando a polícia entra na favela e mata 20, 15. A sociedade aplaude. Aplaude, adora isso. Adora. Está matando. A gente usa o jargão de limpeza, né? Está limpando, como se aquilo ali fosse sujeira que tu removia. São seres humanos que estão sendo mortos por uma guerra no qual eles não têm o controle, e muitos ali são inocentes, estão indo de roldão. E isso atrapalha o debate sobre direitos humanos. A gente não consegue fazer o debate de direitos humanos a partir do mundo do trabalho, né? Trabalho digno contra a precarização do mundo do trabalho. A gente não consegue fazer o debate de direitos humanos a partir do direito à moradia, direito à cidade, direito à cidadania, direito a ter água potável, luz elétrica de qualidade, né? Um transporte público de qualidade. A gente não consegue, porque o debate de direitos humanos ele foi, a nível internacional, socado na seara política, e a nível nacional ele foi encapsulado na questão do crime, como se o debate de direitos humanos ele se limitasse à violência policial e às bandas criminosas do Brasil, como se direitos humanos não tivesse, inclusive, presente na escola. Você ter direito a uma escola de qualidade, uma merenda de qualidade, um material didático de qualidade, como se isso não existisse no debate dos direitos humanos. Como se a quantidade de pessoas em situação análoga à escravidão no Brasil, esse debate não é discutido no âmbito dos direitos humanos. Se eu não me engano, ano passado, o estado de Minas foi o estado que mais, não sei se foi ano passado ou ano retrasado, com caso de resgate de pessoas escravizadas. Nós estamos falando de um estado aqui na região sudeste, né? Nós estamos falando da Minas Gerais. E o que não falta são brasileiros cativos trabalhando como escravos, ainda sob ameaça de arma. E muitos ainda são até mortos. Então isso não é discussão de direitos humanos? É. Veja, tudo isso não cabe na luta de classe? Claro, né? Porque se você for resolver todos esses problemas, você precisa de uma distribuição de renda mais justa. Você precisa discutir os meios de produção, de quem são, quem gerencia, e eles produzem para quem e de que forma. Então, essa discussão também não pode acontecer, né? Está privada de acontecer isso. Coisa de comunista. E aí você reduz a discussão à violência. E aí nós temos uma violência policial, né? E aí nós temos uma crise internacional, porque Gaza não é mais discutido sob o âmbito dos direitos humanos, é uma guerra, pronto e acabou. Israel tem o direito de se defender, pronto e acabou. Israel bombardeou o Irã não fez nada. Israel não quer que o Irã tenha arma nuclear, não quer Israel, quer Israel. Israel é Israel e não quer. Foi lá e bombardeou o Iraque. Do mesmo jeito que bombardeou a Síria e ocupou a Síria. Do mesmo jeito que bombardeou o Líbano e está tudo certo. Nós estamos vendo uma guerra de pelo menos 3 anos fratricida no Congo. Eu pergunto a vocês, por que já não foi enviado tropas de paz? Eu vejo a todo momento o filho da puta do Macron com o cu coçando dizendo que vai mandar tropa para a Ucrânia. Mas se ele está com vontade de mandar essas tropas dele para algum lugar, que tinha que ser para a casa do caralho, por que não manda para o Congo? Né? Por que não manda para o Sudão? Ó, as tropas francesas estão chegando aí para acabar a guerra. Não vai ter mais guerra. Vai chegar aí 30, 40 mil homens da OTAN, eles vão sentar aqui, vão chamar as duas facções para começar a debater a desescalada. Quem não respeitar, o aço vai cantar. Por que não tem isso? Ou seja, o desejo de salvar é só o ucraniano,
não tem desejo de salvar o sudanês, congolês e o haitiano. O que nós deixamos no Haiti? Um Estado completamente paralisado. Podemos esquecer que mercenários colombianos foram contratados para assassinar o presidente da República. O presidente do Haiti foi assassinado por mercenários colombianos. Tu vai ali na esquina, contrata o cara, ali matar o presidente do país. E nós sabemos que esses mercenários colombianos, boa parte deles estavam lutando na Ucrânia. De que lado? Dos russos? Não, do lado dos ucranianos. Sobre esse debate dos direitos humanos, né, que a Rússia é um país violador de direitos humanos, que isso que aquilo, por mais de 10 anos a população de Lugansk e Donetsk foi constantemente atacada pelo exército ucraniano. Não vi nenhum desses caras que criticam Cuba ter ido ouvir a população de Lugansk e Donetsk e quantos deles que morreram e quantos estão feridos, estão mutilados, estão com um problema dos ataques do exército ucraniano nessa região. O livro do Eduardo Vasco é muito bom sobre isso. Povo Esquecido, se eu não me engano. Esse é o Povo Esquecido, do Eduardo Vasco. Não deixem de comprar, não, para vocês verem o sofrimento do povo de Lugansk e Donetsk, sendo bombardeado pelo governo central, pelo aquele cara que no dia anterior era deputado dele, ministro dele, presidente dele, estava bombardeando ele. Mas foi justamente por isso que a ONU decidiu e a OTAN agir na Iugoslávia? Não foi exatamente isso? Ou seja, esquartejar a Iugoslávia sob o argumento de proteção dos direitos humanos de uma fração da sociedade, valia. Agora, quando isso é aplicável à Rússia, a salvaguardar uma fração do seu povo que está sendo massacrado em território ucraniano, não pode. Quando os albaneses participaram das ações em Kosovo, podia. As bandas albanesas podiam. Estavam salvando seus irmãos, seus patrícios, cometendo barbaridade. Mas eram os seus patrícios. Mas os russos não podem salvar os seus patrícios da garra dos Zelensky. Não pode. Então, vejam, essa diplomacia de dupla moral que veio constantemente nos últimos 80 anos sabotando o conceito de direitos humanos, colocou uma pá de cal nisso em Gaza. Gaza é o apogeu da derrota, é o max, é o suprassumo da derrota do conceito de direitos humanos forjado pela ONU ao final da Segunda Guerra Mundial. Porque o modus operandi de Israel não se diferencia de Hitler em nada. Nada. Não tem o que botar e o que tirar. Do mesmo jeito que a Europa assistiu, veja, do mesmo modo que a Europa viu a Alemanha nazista, nascer, crescer, se desenvolver e atacar a Polônia, a Tchecoslováquia e a União Soviética, ela está vendo Israel passear sobre Gaza, passear sobre os corpos de crianças palestinas. Enquanto o Bibi Netanyahu, que governa um país fundado pela ONU, diz que não aceita Estado palestino e que se fizer Estado palestino ele ocupa Gaza. Cadê as tropas de paz da ONU? Onde estão aquelas mesmas que foram atacar Saddam Hussein? Cadê aquelas que tinham o mandato da ONU para bombardear Muammar Gaddafi? Cadê essas tropas? As tropas de paz que foram para o Haiti, pode mandá-las lá para Gaza? As tropas de paz do Canal de Suez, de São Domingos, né? Essas missões da ONU ao longo do século XX, não pode, não. Deveria poder, né? A fúria
com que Bagdá foi bombardeada. Será que não pode jogar um pouquinho só dessa fúria nos quartéis do exército israelense? Não pode? No bombardeio à Iugoslávia, a OTAN bombardeou a embaixada chinesa. A embaixada da China na Iugoslávia foi atacada pela OTAN, matando seus diplomatas. Foi a primeira vez que uma repartição diplomática foi atacada diretamente depois da Segunda Guerra Mundial. E quem fez isso? Foram os comunistas, os terroristas, o pessoal da Farc? Não, os aviões da OTAN. E a coisa é tão cabulosa que até Hitler respeitava os diplomatas. Né? Eu tenho a documentação aqui de quando o Brasil entrou na guerra. O Brasil tinha laços de amizade, relação comum com a Alemanha. E aí o Brasil, Getúlio declara a guerra e o embaixador brasileiro tem que ir lá na chancelaria do Reich comunicar que agora não tem mais amizade, que está em guerra. E aí o Hitler, a chancelaria do Reich, manda imediatamente pegar o embaixador brasileiro e todos os funcionários, né, reunir todo mundo, bota todo mundo em prisão domiciliar na embaixada e avisa que eles seriam expulsos do país imediatamente. E o embaixador, que é o. Como é que é o nome dele? Embaixador brasileiro na Alemanha. Deixa eu achar aqui o nome dele, peraí. Tinha o nome desse cara gravado. Como é que era o nome dele? Tem aqui no livro do Vargas, tem entrevista dele. Tem uma entrevista dele que é censurada, que ele fala que o Hitler ia perder a guerra. O Valdo Frank. Enfim, é um nome composto, depois vocês procurem aí. Aí ele é transferido de trem para a França e da França para Portugal. Até Hitler protegeu os diplomatas inimigos, mas a OTAN não. A OTAN meteu bala na embaixada chinesa, porque depois foi se descobrir que a embaixada chinesa estava disposta, né, a proteger os Slobodan e tentar entabular uma negociação ali. Então mataram logo os diplomatas, destruíram tudo. Você vê o ponto de barbaridade dessa gente que se aferrou ao longo do século XX e nesse século XXI a ser o defensor dos direitos humanos. Defenderam tanto que apagaram esse conceito, esvaziaram os departamentos de direitos humanos da ONU. Esse debate foi completamente enviesado e destruído. Se isso não fosse feito, você não ia conseguir produzir uma Gaza. Né? Se isso não fosse feito, tu não ia ter a polícia, que no Brasil é que mais mata no mundo. Você não ia conseguir. Você não ia conseguir ter um número de jovens mortos nas periferias das grandes cidades do Brasil afora pela polícia, como a gente vê. Né? E estender isso para os outros setores da sociedade, onde o conceito de direitos humanos passou a não existir. O metrô que tu pega lotado, tu não consegue respirar, não consegue entrar, é uma discussão do âmbito de direitos humanos. Mas isso não lhe é informado. Nem abre esse debate sobre esse aspecto que é perigoso, deixa isso para lá. Fala que é um problema que a concessionária vai resolver, pontual, vai botar mais treino, não chama nada de direitos humanos, esquece isso. É assim que funciona. É exatamente assim que funciona. O debate ele vai sendo rebaixado e vai indo para uma escuridão, um âmbito é, marginal. Foi assim que se conseguiu massacrar Gaza.
está se conseguindo massacrar Gaza porque se impediu o avanço do debate de direitos humanos, principalmente o debate consequente sob a ótica da luta de classe, que é o que nos interessa. A gente sabe que não adianta ir lá pintar o meio-fio da favela, acho que tem. A gente quer a urbanização da favela. A gente quer que a favela deixe de existir. A gente quer que a favela vire bairro. A gente quer passar ali e ver onde era a favela. Hoje vê um bairro tão bonito que ninguém lembra que ali, ninguém mais vai lembrar que ali um dia foi uma favela. Mas para fazer isso, você precisa subverter todo o Estado nacional, todo o Estado brasileiro, inclusive o orçamento. Você tem que ter orçamento para pobre. Você tem que ter orçamento para casa de pobre. Você tem que ter orçamento para assunto fundiário. Isso não tem. Quem faz esse debate somos nós. Mas para fazer esse debate, nós precisamos o quê? Trazer a questão dos direitos humanos à baila. Mas como se ele é coisa de bandido? Só nós podemos fazer isso de uma ótica libertadora. O problema é que esse debate foi esvaziado, Gaza está sendo massacrada com a complacência dos países, como o Lula falou muito bem, que deveriam intervir e que deveriam impedir, e outras guerras acontecem e acontecerão cada vez mais violentas com uma ONU impotente e os países do capitalismo central completamente surdos, mudos e cegos sobre esse problema. Os liberais, dirigentes desses estados, eles se tornaram reacionários, pessoas reacionárias, duras e que entendem que a guerra é algo que pode ser aceito. Pode ser aceito desde que ela tenha uma direção que interessa aos estados capitalistas. Deixa essa guerra, deixa a gente se matar no Haiti. Mas isso não é novo. Lembra, quando eles assinaram o Tratado de Munique em 1938, a traição de Munique, a ideia era que Hitler arrumasse para a União Soviética, que Hitler e a União Soviética lutassem, se enfraquecessem, e a partir daí os exércitos ocidentais entrariam em campo para serem os vencedores sobre o fascismo ou sobre o socialismo. Era esse o plano. O plano era perfeito. Churchill fala isso várias vezes, deixa eles se matarem, depois nós vamos lá. Isso é plano perfeito. Só que antes de invadir Moscou, Hitler resolveu tomar Paris. E antes disso, deixou Londres de joelho. Ou seja, esse bicho que eles vão criando, esse bicho chamado fascismo, violência, come eles. Eles alimentam. Daqui a pouco esse bicho come eles. Porque é sob a ótica do fascismo que o debate sobre direitos humanos é depauperado, é corroído, é destruído, é feito de forma leviana. É sobre as luzes do fascismo. É sobre o receituário fascista. Essa coisa de deixar a polícia entrar na favela e matar todo mundo. Se não os fascistas, quem tem essa ideia? Favela é um antro de bandido, só tem bandido, mata mesmo. Ela, Gaza é terrorista, botaram o bebê no forno. Israel já falou que isso é mentira há 2 anos atrás. Mas volta e meia tu vê um filho da puta ainda falando dessa merda. Entendeu? Falando essa merda. Reafirmando essa mentira, como se, mesmo que isso tivesse acontecido, que não aconteceu, né? Isso justificaria tu matar 400, 500, 600 mil pessoas. Agora esses números estão aparecendo.
Cada vez mais especialistas falam nesse número. E eu sempre falei isso. Falei, essa história que morreu 10, 15 mil pela área destruída e pela população, esquece isso. Mínimo 500 mil mortos em Gaza. É que, óbvio, não dá para contar, está todo mundo sob escombros, não dá para contar. Mas dizer que só isso? E do jeito que vai, eles vão bater 1 milhão de mortos já já. Já, já. Me foi perguntado hoje, tu acredita numa paz em Gaza? O gerente da paz de Gaza é os Estados Unidos. Só os Estados Unidos podem mandar Israel parar. Israel age também por interesse de Donald Trump. Eles precisam destruir Gaza, porque Gaza é o corredor da resistência. O papel de Gaza é importantíssimo para a resistência. Às vezes a gente não tem nem noção disso. É um papel importantíssimo para a resistência árabe, para a atual e para a futura. Para a atual e para a futura. Tu viu que foi de Gaza que saiu o ataque vitorioso a Israel. E foi feito a partir de meia dúzia ali, muito mais no peito e na coragem do que na técnica. Né? Aí tu imagina se aquele ataque ali que tinha, sei lá, 400, 500 palestinos, fosse um ataque de 5 mil palestinos. Naquele pique, eles tomavam Tel Aviv no dente. Tomavam Tel Aviv no dente. Naquele pique, mole, mole, Tel Aviv no dente. Então, camaradas, o debate sobre direitos humanos, ele é profícuo, ele é nosso. Nós precisamos retomar esse conceito sob a ótica da luta de classe. Nós precisamos ordenar um novo direitos humanos como parte do direito internacional, o direito à vida e o direito à luta contra o fascismo. Nós devemos incluir. É dever, é direito do Estado prover ao cidadão meios para ele lutar contra o fascismo. Porque a luta contra o fascismo é que garante os direitos humanos. Não existe nada mais anti-humano do que o fascismo. Não existe. Fomos nós, hein? Fomos nós, historicamente, os comunistas, que sempre tiveram ali ao pé do canhão para combater o fascismo e construir sociedades onde o ser humano pode gozar plenamente da sua vida. Ninguém construiu mais sociedades humanistas do que nós. Ninguém mais estabeleceu relações de trabalho com bases humanistas do que nós. Ninguém mais fez isso. Então, as relações no âmbito dos direitos humanos, ela é propriedade nossa, ela é patente nossa. E nós temos que reconstruir esse cabedal, esse conceito. Esse conceito é muito importante. A fala do Lula lá na, na, na ONU, quando ele ressalta a Palestina, aquilo ali é importantíssimo. Aquilo ali é importantíssimo. Aquilo ali é de um vigor gigante. Aquilo é de um vigor gigante. E nós temos que estrangular Israel. Os países que estão incomodados com Gaza, incomodados com o que Israel está fazendo em Gaza, devem imediatamente parar todas as relações com Israel. Todas! E mandar diplomata embora, mandar professor, mandar técnico, parar. Não vender e não comprar nada desses caras, esquecer que esses caras existem. Eles têm que ser isolados. Aquele Estado tem que ficar inativo. Senão, eu não consigo ver um outro meio de parar esse genocídio. Então, Israel tem que ser esquecido pelo mundo. A comunidade internacional tem que esquecer Israel. Israel tem que ser defenestrado. Entendeu? Isso é fator de ordem primária para que a gente possa salvar Gaza e reconstruir o conceito de direitos humanos sob a nossa ótica. Não é a ótica do capital. A ótica do capital se apropriou disso, deformou, destruiu e agora descartou.
para autorizar esse genocídio contra o povo palestino, que abre prerrogativa contra vários outros povos. Você vê o povo do Sarauí aí tentando se libertar do Marrocos e não se liberta por pressão europeia, principalmente por pressão espanhola. Olha que coisa de louco, né? Coisa de louco. Camaradas, estou recuando. Papo bom, filosófico, temos que levar isso à frente, tarefa de ordem primária. Contudo, eu estou recuando. Qual é o endereço para comprar aí? Não deixa de dar o gostei no canal, arrebenta aí, não deixa de dar o gostei e vamos embora. E a gente vai avançando aí devagarzinho. Estou recuando, beijo no coração, hurra!